Oi, gente, Colofé. Feliz 2020. Aqui é o Dr. William de novo. Primeiro vídeo do ano. Meu mucuyu, meu saravá, meu colofé, meu aurê, meu mutumbá. Toda saudação de respeito a cada um de matriz religiosa de base africana. Bem, como todo ano, todo mundo me conhece, sabe que eu viro a noite acordado, não só por festividade, mas para poder entender o que vai ser esse ano pra gente aí. O que eu vou falar aqui com vocês hoje não é a verdade absoluta, nem é uma base para que ninguém tome para si como grande verdade. É um pouquinho do que eu entendo, do que eu penso, do que eu professo na minha vida. Existe uma discussão muito grande, todo mundo falando que é o regente do ano, quem vai reger o ano, quem vai fazer, quem vai acontecer. Muitos falam que é Xangô. Eu tenho uma disciplina muito prática. Através da Cabala, eu construo o ano como se ele fosse um ser humano. Dali eu tiro a sua personalidade de comportamento e eu tiro a decorrência desse ano sobre a interferência da nossa vida pessoal. Então o vídeo, como o meu celular, eu perdi um problema muito legal que eu tinha de formatar vídeos, então eu vou fazendo o vídeo e vou picando, até porque é muita informação e alguma das informações eu tive que anotar em papel, que são reflexões minhas, para que eu possa dividir com vocês, de certa forma, ajudar quem professa aí a profissão de orientador espiritual a ter uma linguagem um pouco mais clara, lembrando que o ano não é composto só de espiritualidade, ele é composto de organograma, de base política, financeira, entre outras. Então o vídeo vai ser composto sobre uma cabala que eu desenvolvi, que vai falar um pouquinho do que eu penso, do que eu acho, do que eu vou seguir de providências para esse ano, tá bom? Gente, talvez não fique tão confortável para quem for assistir, mas é a forma mais fácil que eu tive de poder posicionar a câmera para a gente poder ter uma noção de como eu vou trabalhar aqui. Quando a gente fala do ano, gente, do ano que a gente está vivendo, do ano que a gente vai viver, a gente constitui esse ano, até eu pegar aqui mais para baixo, porque fica legal, no primeiro dia de nascimento dele. Então, o ano de 2020, ele nasceu dia 1/1 de 2020. Quando a gente constitui isso num grupo cabalístico, nós temos um lado esquerdo e um lado direito, porém nós já temos aqui desde o começo o número 0, que significa ligação com o infinito. Não reparem a letra que eu não gosto de escrever. Quando a gente fala dessa ligação com o infinito, a gente fala da ligação a Deus, da ligação que cada um tem com a sua espiritualidade. Então a gente já começa um ano com um múltiplo de 4 zeros, lembrando que o 4 está na composição de organização do Ori, entre lados, feitos, escolhidos e totalidade. Então já é um ano de ligação ao ancestral, que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente. Quando eu componho, gente, uma cabala numérica referente a esse ano, então eu vou ter um ano composto por 2 números, que vão gerar um terceiro, que vai trazer um quarto, e a totalidade. Todo mundo fala muito do meio de uma cabala. O meio da cabala sempre é o ano prominente dessa história. Quem é de 7/7, o ano é 14. No caso do ano de 2020, o miolo é 2. Quando a gente faz isso, eu tenho uma formulazinha minha, porque toda cabala ela é composta de um numeral que eles chamam de placenta ou de Odu da pessoa, e de um segundo numeral que é um mediador de cobranças, e de um terceiro numeral que seria um padrinho conciliador. Então, se a gente tratasse o ano de 2020 como uma pessoa física, ela seria regida por essa numeração, teria essa cobrança, e essa seria a atitude que ela deveria tomar. É assim que a gente compõe uma cabala da forma com a qual eu aprendi. Como eu tenho uma formulazinha, quando eu estou no meio da rua, encontro algum amigo, alguém em desespero, precisa de algum conselho, eu tenho uma formulazinha própria que constrói uma segunda cabala, a cabala do dia. Então eu vou construir ela aqui, tá bom? Nessa construção de cabala do dia, a gente começa a ter a organização do que vai rolar no que seria cronograma desse ano. Lembrando que a gente está tratando o ano como pessoa, entendeu? A maioria dos jogadores aí que jogam, eles têm a terceira consequência, as 3 consequências primordiais como data base. Na cabala, as 3 consequências principais são o que vão gerar o resumo dessa história. Eu estou construindo com vocês porque houveram umas pessoas que me perguntaram uma vez da onde eu tirava tanto número, de onde vinha tanto número meu.
Então, eu estou mostrando como eu construo para que ninguém diga que eu invento, até porque essa não é a intenção. Gente, quando a gente for começar a debater aqui essa cabala, como eu falei, vai ter algumas pausinhas, mas é por causa do meu programa de gravação. Quando a gente começa a debater essa cabala, quando eu falo do ano como pessoa e como consequência, dentro do ano como pessoa, dentro dessa junção do número 2 por 8 aqui, que seriam as consequências desse ano, a gente vai ter um ano, gente, um ano ligado à revelação de personalidades. Um ano onde você vai obter apoio, porém apoio com cobrança. Você não vai ter aquele apoio do amigo que chega e fala assim, ai, toma aqui 10 reais para comprar o seu cigarro porque você está sem dinheiro. Não, você vai ter um amigo que vai lhe dizer, poxa, se movimente, faça alguma coisa em prol da sua falta de estrutura. É um ano de subregência com 14, que o 14 ele nos transforma, onde 1 mais 1 poderia ser 2, torna-se 4. Ah, William, nossa, você está falando que já é um ano até um ano ruim, não é um ano ruim. Porém, muita gente está debatendo dizendo que o ano é de Xangô. Eu vou me basear como regente do ano por esse número, não por questão de Xangô, mas pelo que ele causa em consequência a nossa vida pessoal. Tendo como consequência o número 12, esse é um ano, como eu falei, de revelação de personalidades, é um ano de apoio para a mudança, então ninguém vai poder esperar que a mudança seja feita com poucas palavras, sim, grandes palavras. É um ano de trabalho onde vai haver a denúncia do preguiçoso, daquele que é rotativo negativo, onde vai haver a denúncia daqueles que têm dívidas pessoais e materiais e que não compuseram o quitar dessas dívidas. Então, um ano para quem deve, espere cobrança. É um ano que as pessoas vão estar muito perturbadas na parte da saúde por todo o organograma corpóreo. Eu costumo dizer que o número 8, ele rege muito o rim, o pulmão e o coração, mas primordialmente o fígado. Então, um ano para filtrar sentimentos, é um ano para sair do sufoco, porque o pulmão ele causa essa falta de ar, está sendo sufocado numa situação, e um ano para tentar verter do coração a inconsequência por nada ser. Tá vendo quando eu tenho aqui o número 2 de novo do lado do 12? Aqui é a consequência pessoal, a gente vai encontrar um 14 aqui, porque a cabala você pode ter o de desmembrar. Esse 14, ele fala da sequência, da transmutação do que você fez. Aqueles que construíram, então, que usaram do 12 para derrotar infelicidades, vão ter nesse ano mais apoio. Aqueles que se mantiveram no 12, estacionados, esperando que algo acontecesse, vão ter apoio sim, mas quando a gente pega aqui 8, 4 e 2, a conjura prática do Ori, a gente vai ter essa ligação ao universo cobrando a gente posicionamento de inteligência. Todo mundo sabe, para quem joga aí, que a proximidade, se eu estivesse falando de uma cabala do dia de uma pessoa, como se fosse um jogo de búzios de uma pessoa, eu mandaria que ela tomasse cuidado o quê? Com perdas materiais, com escassez, com não movimento. Eu mandaria ela tomar cuidado com a sanidade mental e com a tendência à proximidade a vícios. Por que o número 12 fala muito em vício? Não só porque ele é tratado como Gila Sheborá, loucura na cabeça, não. Mas quando a gente pega essa parte rim, pulmão, coração e fígado, a gente sabe que a formulazinha é muito clara. O fígado se esquenta, o pulmão retrai, falta oxigênio à cabeça, automaticamente você não pensa bem, você se irrita e você se ira. É um ano de resolução de ódios acumulados, entendeu? É um ano primordialmente, se a gente fosse basear pelas lendas de Xangô, as lendas que nós ouvimos dos nossos mais antigos, por mais que aqui vai ter gente que vai me contestar de lendas, quando a gente pega aqui aquela lendinha mais anterior, que Xangô errou com o pai, que era Oxalá, e teve que o carregar na costa e foi julgado por Oxalá, nós temos aqui um ano, se a gente pega aqui 8, 2 e 12, é uma conjura dos orixás Obatalás, dos orixás Orissalá, toda essa parte fum branca aí. Então, é um ano de ancestralidade plena. É um ano que até a própria ancestralidade vai vir nos cobrar de tudo que um dia foi dado. Fala-se muito do dízimo, da devolução, do bori, do ori, de tudo. Mas ninguém lembra que a primeira fatia de satisfação no candomblé é a ancestralidade. Então, para mim, na minha forma de ver, é uma forma de ter que dar satisfação aos ancestrais, porque os ancestrais vão nos cobrar tudo que um dia já foi feito, ciclos que foram fechados e oportunidades perdidas.
Quando eu tenho essa junção aqui na minha cabala de 882, eu tenho uma pessoa que ela está num movimento tão contínuo e ela está tão repetitiva que ela está engessada. Por isso, quando a gente fala de recorrer ao Oxalá, não só pelo 10, pela lentidão ou pela arrogância de onde eu me providencio a estar, mas recorrer para posicionar o Ori. Entendeu? Quem aí é de religião de Umbanda ou de cultura de ancestralidade brasileira, é um ano de abraçar o que seria a cultura ancestral, caboclo, preto velho, tudo isso. Por quê? Todo mundo fala de Xangô como orixá vida, mas esquece que Xangô lá atrás, naquele tão onde ele estava frente aí a mim, e que ele foi afrontado por homens vestidos de roupa de babá, e ele não se assustou, ele afrontou esses homens, e a mim se irou e trouxe problema com a filha dele. Então, gente, quando a gente tem essa junção numa cabala, que eu tenho uma junção de 8, 12 e 2, eu tenho um ano de problema com filhos, mas é claro, se eu pego lá aquilo que eu falei anteriormente, de rim, pulmão, coração, um ano de não filtragem, um ano de as pessoas que passaram, estiveram letárgicas, não providenciaram um emprego, nenhum estudo, é um ano que tudo que estava em pé pode derrubar. E tudo que estava derrubado pode levantar. Essa é a filosofia do 12. Ele não vem somente destruir, ele também vem destronar a escassez e levantar o caminho para a atividade e volume, né? E quando a gente fala de problema com filhos, que eu tenho que 8 com 2 lidar com filhos, é lidar com filhos referente ao quê? Calúnia, difamação, falação. É um ano, como eu falei, de demandas no trabalho, então a mãe não pode se zangar se a professora chiar com o filho, a mãe não vai poder se zangar se o filho chegar em casa e reclamar e dizer que o patrão foi mais ríspido com ele, por quê? Com certeza, na falta de multiplicidade, a pessoa deixou de expandir a criatividade dela, e nessa brincadeira ela vai criar o quê? Escassez, entendeu? Criando escassez, ela vai ter mais cobrança, e se eu estou escasso, eu perco recursos. É interessante que quando eu pego a composição do nascimento desse ano, como se esse ano fosse um ser vivente, é um ano extremamente interessante para mulheres que não obtiveram a graça da gravidez, mas também um ano, quando a gente põe aborrecimento, junta a frase aborrecimento com filho, comportamentos errôneos, tendências a vícios, desobediências, um ano de gravidez imprópria, de mulheres engravidando sobre gravidez imprópria e trazendo de novo a subconsequência o quê? De peso familiar. É um ano, gente, complicado porque a família ela vai acabar tendo uma pré-dissolução. Quando eu tenho aqui esse númerozinho 5 e o 12 dentro dessas subdivisões da minha cabala, eu tenho um ano de aborrecimento, é como se fosse um ano de desconstrução familiar, é um ano que as falsidades virão à tona. Ah, você está falando isso que falou Xangô, Xangô é o rei da justiça. Não, não só por isso. Quando eu tenho um ciclo fechado, uma cobrança ancestral, cobranças dos amigos, eu não vou ter esse ano amigo que bata uma tapinha nas minhas costas e diga, William, vou te empurrar, vamos ali trocar de carro. Não, eu vou ter um amigo que vai falar, pô, você foi relaxado, gastou dinheiro com alguma coisa, não comprou o carro. Então, quem está aí em vida inerte, não chama ninguém de vagabundo, mas quem não se posicionou, se posicione, por quê? É um ano de revelação de personalidade. Então, o que acontece? A língua vai estar afiada, o ser humano vai estar com a língua torpe e afiada. Falando quase igual um pastor, né, gente? Mas o zelador não deixa de ser um pastor. Eu falo porque eu sou nativo do 8, então eu já vou entrar esse ano com uma cartelinha de Jazepam, porque eu já estou extremamente inconformado com os maus comportamentos. Então, um ano que é tendencioso aos males de rim, pulmão e coração, então eu vou estar aí com a minha filtragem de paciência com certeza muito curta, então já tem que entrar um ano sabendo que cada um constrói o que quer e busca o que quer, e eu não posso forçar o outro. E é um ano da verdade, é um ano que você tem obrigatoriedade de levar a verdade. É um ano que você vai ter obrigatoriedade de dizer a verdade ao próximo. Só voltando um pouquinho naquilo que eu estava falando do ancestral, quando a gente fala de ancestralidade, a gente tem que tomar muito cuidado
em não descrever isso aqui como um jogo, que eu abro um jogo para um cliente, digamos que cai essa numeração parecida lá no jogo, para quem joga em peneira, em tapete, em esteira, em opeleifá, tanto faz, tomar cuidado para não dizer ao cliente que ele está com obsessor, dizer que a pessoa está com influência de Egum, porque esse ano, durante todo o ano, nós sofreremos visita ancestral, mas como fator de educação. Então, quem tem parentes mortos, entes queridos, pai, mãe, parentes de proximidade, padrinho, madrinha, zelador falecido, entendeu? Mesmo quem tirou ou não tirou a sua mão de vume ou lhe lavou sua cabeça, prepare-se que é um ano para resolução ancestral. O ancestral vem no choro, mas lembrando que Xangô tomou para si o culto do domínio de Egungun, então automaticamente quando as pessoas jogaram, enxergaram Xangô, ou pela liturgia do dia, ou pela nomenclatura do dia, a gente tem que lembrar que Xangô é dominante do culto de Egungun, mas ele é filho de um babá também. E sendo filho desse babá, existe um Itã que eu ouvia uma senhora de Nanana Nancy, que era filha de seu Oxalá, tem lugar, a memória está chovendo aqui, ela dizia que a brincadeira entre os números era muito engraçada, porque o 6 era senhor do conhecimento, porque ele trazia, retia para si, e o 10 era o senhor da prosperidade. Porém, quando se pediu R$1 ao 10, o 10 falava para quê, por quê, por onde? Por isso os nativos do número 10, eles são lentos e perseverantes. Vamos fazer um bolo de fubá. Quando, como, por quê, quantas fatias? E o povo do 6 era um povo mais esbanjão por ser vaidoso e sabia que ele na frente conquistaria de novo. Quando houve a troca das casas, que o 10 tornou-se sabedoria e o 6 finança, entendeu? Nesse trocadilho, quando eu tenho a junção de buscar e trazer, eu automaticamente tenho a reunião de fatores. E ela, quando contava esse Itã do 6 do 10, por isso quando a gente tem Xangô numa leitura, ou como muitos estão dizendo que Xangô é regente do ano, a gente vai ter por consequência Oxalá, porque ele não é só 10, ele é Mejiocô também. Até para quem é cartomante, trata da carta do Papa, que é a carta 20 ou a carta 2, como a carta da ligação ao universo, o que o ser humano foi e deixou de ser, como uns tratam da carta da torre. Eu, William, vou me basear, o Dr. William vai se basear no ano sobre esse número aqui, ó. E sobre a exegese ele vai trazer sobre cada moldo que ele traz. Eu sei que quem é ifaísta, quem tem suas culturas, vai me criticar, falar, nossa, isso é uma jalapa com batata que ele faz, mas é no que eu vou me basear e combina muito com as informações. Se você pegar as lendas de Xangô, a fragmentação de Xangô-Oyá, que é o oxigênio e faísca, o fogo, a temperatura alta que nós estamos. Quem teve aí as suas menções ao Ano Novo, viu, e eu pude reparar particularmente que foi um ano novo, uma entrada de ano escassa de família. Muita gente, um problema familiar, muita gente com tendência a enxergar a família de forma diferente. Quem pegou o finalzinho de novembro para dezembro, nesse desgaste do final do ano para o começo do ano, essa entrega de energias, a gente já pega aqui, ó, um pouco do desgaste familiar. Então, para mim, pegando tudo que eu aprendi com ele da minha vida, entendeu? Quando eu pego aqui esse 4x8x8, a questão da compensação emocional, quando daqueles itãs que os antigos contavam pra gente que Xangô tomou Oyá, e tomando Oyá pariu os 9 Eguns, e cada um tem seu Itã, mas o 4x8x8 é o excesso da sexualidade. Então é um ano quente, é um ano que todo mundo vai estar buscando ser olhado, ser visto, é um ano propício a traições, é um ano propício a esfarelar de relacionamentos. Por quê? Se aquele ser humano não mudou, não se conseguir comportar, o relacionamento é uma mão de ida e vinda, por consequência, ele está dando ao outro a semente do que o outro almeja. É um ano que, se há irresponsabilidade de atos, vai haver irresponsabilidade emocional e, por consequência, irresponsabilidade matrimonial. Quando eu tenho um relacionamento sobre uma vigência de não multiplicidade, onde eu não multiplico, eu não vario, eu não vou ceder, eu não vou responder, por consequência eu vou buscar fora, porque o meu ori, a minha cabeça, ela vai estar descoordenada. Mas dentre isso, eu vou estar muito atento para esse ano, para esse número e para esse aqui, que é o Senhor de grandes junções,
ele é um possibilitador, ele também no jogo, foi-se o tempo que número 2 e número 3 no jogo de Búzio falavam de Ogum ou Oxalá, hoje fala muito de Ecutó, de Babá, de ancestralidade, de perseguições, de cobranças. Às vezes você pega o jogo de um cliente, onde ele tem uma série de cobranças espirituais, nenhuma delas são espirituais, em sua maioria são os ancestrais que nós temos vindo nos posicionar, a gente vai lá, faz um reboico e remove, e acaba, de certa forma, retirando daquele consulente, daquele cliente, a necessidade de correção. Se Egum fosse de total ruim, gente, a gente não era um fragmento ou uma porção de ancestralidade. Porém, contudo, tudo que eu estou falando aqui não é verdade absoluta, é minha forma de pensar, entendeu? É minha forma de entender e é minha forma de tentar ter uma literatura do ano. Eu sempre começo o ano, eu não me baseio, não tenho essa de orixá regente. E é tão interessante, cortando um pouco o que estou falando, quando a gente fala dessa questão do ano que a gente vai ter a revelação das personalidades, de ódios acumulados, de sanidade mental a ser cobrada, de calúnias ou de fazer as coisas multiplicarem, eu vi várias frases no Facebook de o regente desse ano é a sua capacidade, o que você produzir. Portanto, gente, o ano já está sendo regido por essa questão incoerente de cobrar ao outro que não tem se pontuado ou se movimentado um posicionamento, uma escolha. Porque aqueles que não saírem da situação de conforto, que atribuírem o rim, o fígado, o coração, a não filtragem, o desespero, o pânico, a sentimentos que incapacitam da pessoa prosseguir à frente, são pessoas que infelizmente não vão ter a visibilidade positiva. Vou botar aqui do maisinho aqui, positivo mesmo, sinal de matemática. Tendo tudo isso com 5, o 5 ele traz a visibilidade, o Odum maternal, a necessidade de ser cuidado, mas pelo lado negativo, numa cabala, o 5 vai fazer com que os outros enxerguem as suas inconsequências. É um ano ruim, gente? Não. É um ano ótimo, mas é um ano conciliador de personalidade. É um ano que que sou nativo do 8, não vou, eu gosto, quem me conhece sabe, eu gosto de obra, gosto de pintar, mudar barracão. É um ano que eu vou evitar compras parceladas, é um ano que eu vou evitar funções e multiplicidades, até de vida carnal na sexta-feira. É um ano que eu vou tomar muito cuidado com direção, com localidade, com o que falar, entendeu? Apesar do que eu estou falando aqui, não estou falando para ser cobrado, julgado por ninguém, é uma dia dividindo com vocês que assistem ao meu canal, minha forma de pensar. Talvez, gente, por tudo isso daqui, que os mais antigos, que não tinham a sorte que nós temos hoje de uma informação, de uma internet, de trocar uma imagem, de trocar uma fala, tenham visto Xangô, porque tudo o que a cabala de nascimento do ano de 2020 e a cabala do primeiro dia do ano de 2020, porque aqui eu construo a cabala como aquela cabala que todo mundo constrói. E aqui a gente constrói a cabala do dia, como se fosse um conselho dar para alguém, como se fosse um jogo, né? Então, vendo tudo isso aqui, se a gente pegar essas formas conciliadoras de informação, nós vamos chegar ao orixá Xangô. Mas também eu vou chegar muito próximo ao orixá Poçal do Fon, ao orixá Lejubê, Olojube, a divindades brancas, divindades funfuns. Porque no decorrer, quando eu tenho 2, 4, 8, 12, 8... eu tenho a necessidade de buscar a misericórdia do Pai, a misericórdia do grande Orixalá Funfun. Então é um ano que a gente tem que se pegar muito com Oxalá, para que ele seja o personagem que vai abrandar o nosso Ori, que ele não tenha que nos proteger para criar aí com o seu manto uma lentidão, uma vagarosidade, porque é essa visão que eu tenho, quando Oxalá nos protege, a gente fica sobre o manto dele, sobre a proteção dele. E, de certa forma, a gente fica mais lento, mais vagaroso. Que a gente tenha facilidade de resolver esses ódios acumulados, que a gente saiba receber crítica e saiba ser criticado. E, primordialmente, que a gente tome tudo isso como construção. Que a gente saia da posição de conforto, para que a gente possa transformar o que nada foi em algo que exista. É só levar a vida para o lado da rotatividade. Eu espero que tudo que eu tenha falado possa ter ajudado vocês. É o que eu vou seguir na minha casa. Quem são meus clientes sabe que esse ano eu vou ter esse comportamento de visão. Quem é meu filho sabe que esse ano eu já não pego leve com cobranças,
que esse ano eu não vou pegar leve com cobranças também, um pouquinho mais, porque eu não quero ser inexato e ser cobrado pelo rei ou por qualquer divindade ligada ao Ori pelos meus erros. É um ano, gente, de culto extremo ao ancestral e de respeito ao ancestral. É um ano que a gente vai ter muito a chovalhar de família, mas é um ano, acho que, para tentar engolir a seco algumas afrontas, para entender que a forma do antigo pensar não é como nós, nova geração, pensa. Então o antigo tem um comportamento e nós temos outro. E ao antigo era dado a responsabilidade de parir um filho, mas de indicar a ele o caminho do trabalho, da honestidade. Então, gente, é um ano para rotatividade de mente, mudar comportamento. Quem está aí debilitado, busque ajuda, mas sabe que vai receber ajuda através de um chacoalhão. Não vai receber as passagens de mão na cabeça. É um ano da impaciência também, né? Quem muito esperou não espera mais. É um ano de problema com filhos, de sorte para aquelas que não providenciaram sua gravidez estarem grávidas, porém é um ano de inconsequência de barriga. Então, quando a gente fala problema com filho aqui, vícios, liberdade, a fuga que o jovem tem dos compromissos, entendeu? É um ano de aborrecimento com filhos. Porque se a gente for naquela lenda lá de Xangô com Babá, quando Yamin se afrontou com ele, ela mexeu com a filha dele e desequilibrado um rei não governa. Então uma mãe e um pai desequilibrado por um filho não governa. Mas também é um ano que os filhos errados vão ser acusados. Então pais e mães que têm filho em colégio, filho com babá, filho em creche, filho em trabalho, tomem cuidado ao ouvir as reclamações para que elas não sejam caluniosas. Então, gente, um grande beijo. Colofé, Mutumbá, Mucuyu, Aurê, Saravá, meu respeito. Um ótimo ano para a gente, de muito trabalho, de muita rotatividade, de muita junção e educação, porque 2 é abaixar a cabeça para ser apoiado. A gente abaixa a cabeça e estende a mão, para que o outro possa entender que no nosso respeito ele possa nos agregar de alguma coisa. É um ano também de dar uma olhadinha pela saúde alimentar, saúde respiratória. É um ano para tomar cuidado com a intensidade sexual e com inconsequências. E um ano para, primordialmente, tomar cuidado com tudo, seja de muita visibilidade. Nós vamos estar visíveis. Verdades serão postas, negatividades virão à tona e desculpas não serão mais dadas. Até mesmo porque só existe sim e não. Tudo que vem ao redor é meio termo. Meio termo não é resposta para quem é religioso, de qualquer matriz religiosa que seja. Grande beijo, quem gostou me manda um feedback aí, quem achou que não foi legal também manda o feedback, sendo meu mais velho ou mais novo, eu vou aprender com vocês também, mas é isso que eu vou professar para esse ano, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês com uma dose de informação. Grande beijo, um tchau tchau e até uma próxima vez, até um próximo vídeo.